pastor Vinícius. O pastor Vinícius, ele é o departamental de desbravadores e aventureiros. Ele é que manda na gente, ele é nosso chefe. Agora é com você, pastor. Seja bem-vindo à nossa humilde igreja, que o Senhor possa te usar nessa manhã, como já tem usado por aí, eu sei. E é uma honra tê-lo aqui conosco. É o primeiro ano dele com a gente, como desbravadores, né? Aqui, pelo menos, assim, passou em outra associação, não. Na da Associação Catarinense, era o Diógenes, até o Camuri, vocês viram, né? Tanto é que foi, venha para conhecer o nosso novo pastor departamental. É ele que manda em mim, manda em outro, manda em você, manda todo mundo, ele é o chefe. Então, o que ele mandar, a gente tem que obedecer. Então, continue com ele. Maranata, o Senhor não vem. Eu prego lá de cima, né? Você sabe. Acho que é melhor lá em cima, porque ele fica melhor para todo mundo enxergar. Mas, enfim, eu não mando na irmã de jeito nenhum. Eu não mando nem na minha esposa que dirá. Queridos, feliz sábado para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu preguei nessa igreja há uns 18 anos atrás. Já existia essa igreja, certo? Ou eu estou... Já, né? Por que eu lembro que é pelo menos 18 anos atrás? Porque eu lembro que eu não era casado ainda. Como eu estou casado há 17 anos, eu lembro de ter vindo com a minha mãe aqui para pregar. Então eu lembro que era a igreja que a gente podia ver o mar enquanto pregava e tudo mais. Então, assim, tem alguém aqui que frequenta essa igreja há uns 18 anos pelo menos, não? Então, essas pessoas, então a gente já deve ter se visto já pelo menos há quase 20 anos atrás, tá? Eu pergunto isso e eu louvo a Deus, porque quando eu vejo uma igreja que permanece, tem tantas igrejas hoje em dia que estão fechando suas portas, né? Por causa que os membros não vêm e tudo mais. Então, quando eu vejo uma igreja que permanece, e não apenas permanece, mas ainda tem um clube de desbravadores, isso enche meu coração de alegria. Como pastor, já fui pastor de igrejas que não tem clube. E se você não sabe, uma igreja que tem um clube é completamente diferente de uma igreja que não tem. Eu vou fazer uma pergunta. Tirando uma igreja que não tem clube de desbravadores, me digam qual que é o culto, o evento, a semana de oração que mais tem visitas. Pode me dizer? Semana Santa, né? Normalmente. Mas numa média de uma igreja de 200 pessoas, às vezes é normal ter umas 20 visitas e tal, né? 20, 30, dependendo do tamanho, olha lá. 46 ativos? Mas eu digo de visitas? Ah tá, estou falando da Semana Santa, as visitas. Agora, você faz uma simples admissão em lenço. Quantas visitas aparecem? 50, 60. Por quê? Porque vem ver o filho ou a filha ser admitido em lenço. Então, assim, o Ministério de Desbravadores e Aventureiros é uma grande bênção para a igreja. Quebra muitos preconceitos e eu tenho certeza que isso faz parte dos planos de Deus. Eu não sou pastor há muito tempo, não fui pastor departamental em outra associação. Eu fui chamado para ser pastor há 7 anos atrás e sou desbravador há 7 anos atrás. Eu lembro da primeira vez que eu botei o pé na igreja do Estreito, não sei quantos conhecem aqui, uma igreja grande ali em Florianópolis, né? E eu cheguei lá, primeiro dia na igreja do Estreito, aparece um velhinho. Quem é mais velho aí do desbravador vai lembrar do tio Celso. Tio Celso? O tio Celso me recebe ali e fala assim: você que é o Vinícius, o novo pastor? Eu falei: sou. E o senhor? Eu sou o diretor do clube de desbravadores. Ele falou para ele assim: você vai nos ajudar muito. Eu falei assim: gente, eu vou decepcionar esse velhinho já no primeiro encontro. Eu falei assim: tio Celso, eu nunca botei os meus pés no clube de desbravadores. Vocês acham que o tio Celso fechou a cara? O tio Celso abriu um sorriso mais ainda e falou assim: não se preocupe, a gente vai te ajudar. E o tio Celso e o clube de desbravadores ali, Guerreiros da Fé e Torre Forte de Capoeiras, conseguiram fazer com que o mosquito do desbravador e aventureiro me picasse.
E até hoje eu sou apaixonado por esse ministério. Amém? Quando eu venho pregar, eu não prego sobre desbravadores e aventureiros. Por quê? Porque esse assunto não está na Bíblia. Então eu prego Bíblia, eu prego a palavra de Deus. E o que eu falo, obviamente, vai redundar em desbravadores e aventureiros e outros ministérios também. Mas eu estou feliz de estar vendo vocês. Quero dizer àqueles que nos visitam, vocês são muito bem-vindos aqui. Voltem sempre. Amém? Eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3. E eu queria avisar que eu sou uma pessoa que bebo água. E eu esqueci a minha garrafa. Só estou avisando. Não estou pedindo nada. E também avisando que não há nenhum copo de água aqui. Não precisa fazer nada. Mas é só para avisar. É que quando a gente fala, a gente precisa de um copinho de água. Acho que a irmã está indo buscar ali. É? Irmão, ok. Obrigado. Tá? Eu esqueci a garrafa em casa. Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu pegar alguém aqui para servir de exemplo. Gênesis capítulo 12. Deixa aberto aí, a gente já vai ler. Tá? Vamos imaginar, deixa eu ver. A senhora é a mãe do Cristiano? É? Como é que é o seu nome? Rejane. Rejane. Tá bom. A Rejane, ela decide construir um muro ao redor da sua casa. E a Rejane tem um dinheirinho bom economizado ali para construir esse muro. E a Rejane chama, deixa eu ver, como é que é o nome do irmão, senhor? Rony. Rony. O Rony, ele é pedreiro, mestre de obra, não sei se é essa, estou chutando. E eles convidam o Rony e dizem: seu Rony, é o seguinte, aqui em Maruí a coisa está ficando meio brava, violência e tal. Estou brincando. Eu quero que você construa para mim um muro de 2 metros de altura, 2,5 metros de altura, entendeu? Eu quero que você faça em cima do muro aquele pequeno telhadinho que alguns muros têm, que é um tijolo diferenciado, não é telhado, é só um tal. Eu quero que você coloque uma grade no meio do muro, ok? E eu quero que você também coloque uma lixeira no canto direito, aquela lixeira basculante, vocês conhecem? Puxa para cá, bota o lixo, o lixeiro puxa para lá, pega o lixo. Entendeu, Rony? Entendeu? E a Rejane vai viajar. Ó, quanto tempo o senhor leva para fazer esse turno? 2 semanas. Ok, 2 semanas. Vou ficar mais aqui porque a gente está sendo gravado. E daí para não ficar saindo. E daí a dona Rejane vai viajar. Porque a Rejane, ela é forte dos pila, vamos dizer assim. E ela vai conhecer a Grécia. E vai lá para a Grécia, viaja. Quando a Rejane volta, ela encontra um muro de 1 metro de altura. Não tem lixeiro, não tem basculante, não tem grade, não tem nada. Só 1 metro de altura. Rejane, me responde. Você vai pagar pelo muro, sim ou não? Não tem que pagar, querida. Tu não me disse isso? Muito obrigado. Muito obrigado. A Rejane pediu um muro com 2 metros de altura, telhadinho, grade, basculante. Não foi isso que ela pediu? Quando ela volta, o que ela encontra? Um muro de 1 metro de altura. Mas não foi isso que ela pediu. Ela não tem o dever, e agora eu não falo mais como pastor, falo como advogado, sou formado em direito. Juridicamente falando, ela não tem o dever de pagar o Rony. Pastor, você veio dar aula de direito ou veio pregar hoje? A minha mensagem de hoje é a seguinte: será que nós estamos fazendo aquilo para o que Deus nos chamou? Será que nós, como igreja, estamos cumprindo com o chamado de Deus para nós? Porque às vezes nós fazemos muitas coisas, muitas atividades, mas eu pergunto, será que essas atividades foram o que Deus pediu para nós fazermos? Agora eu vou dar botar na dúvida agora o clube de desbravadores, né, Silvana? Será que Deus quer que a gente tenha um clube de desbravadores na igreja? Se não está na Bíblia? Um clube de aventureiros? Hoje eu quero, junto com vocês, estudar para que a igreja de Deus foi chamada. Para que nós, quando Jesus voltar, não encontre um muro de 1 metro, mas encontre aquilo que Ele pediu para nós construirmos. Amém?
Você está em Gênesis 12 aberto. Eu quero que você segure aberto. Eu vou fazer o contexto para a gente chegar em Gênesis 12. Tudo bem? Deus criou quantas pessoas? Quantas? Aqui na terra, 2 pessoas. Como é que é o nome delas? Adão e Eva. Adão, sabe o que significa Adão em hebraico? O terroso. Como assim? Adam em hebraico significa terra vermelha. É o que significa. E por conotação a gente chama de homem. E Eva, eu acho que tem a ver com terra vermelha. Deus tirou. Deus, põe a terra vermelha. Eu acho que Deus criou Adão lá no Paraná. Porque lá no Paraná tem muita terra vermelha. Será que não? Lá em São Paulo também tem, eu morei no Nasp lá. Gente, olha, não adiantava lavar o carro. Estava sempre vermelho. Né? Qual é a cor do teu carro? Deixa eu lavar para descobrir. Eva vem de Havá, hebraico. Significa vida. Só deixa eu dar uma pausa aqui. Acabei de ver um homem que chegou agora lá atrás. Tal de Sérgio. É isso? Eu tenho trauma desse homem. E ele já sabe por quê. Nós fizemos, quem fez aquela caminhada de 20 quilômetros? Fez? Quando eu era pastor aqui em Garopaba, a gente inventou de fazer uma caminhada de 20 quilômetros. Foi muito legal. Tirando o fato de que o Sérgio acordava às 5 da manhã e começava a cantar. Tubarão, eu deitadura. Eu falei, cara, tem problema para dormir? Vai cantar daqui a 1 quilômetro. Mas é brincadeira. Foi legal, né, Sérgio? Foi legal. Mas olha só, Deus criou Adão e Eva. 100% da terra é de Deus. Vocês sabem da história? Os 2 pecaram. Mas Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos, mas eles deixaram de ser de Deus, não? Eles tiveram um momento de rebelião. Eva foi enganada, o homem não. Já percebeu o que Adão fala? Quando Deus chega para Adão e fala assim: por acaso tu comeste do fruto que eu falei que não era para comer? E ele fala assim: a mulher me deu, eu comi. Pensa numa desculpa esfarrapada. Eu não falei que não era para comer. Agora o que a mulher fala? Já percebeu? A serpente me enganou. Interessante isso, porque a Bíblia, quando fala sobre a entrada do pecado no mundo, fala de Adão, não fala de Eva. Vai lá para Romanos, não precisa abrir agora. Romanos 5 fala: porque o pecado entrou por um homem. Eu não estou dizendo que Eva não pecou, mas é como se o pecado de Adão fosse deliberado, algo de rebelião mesmo. Se ele sabia o que estava acontecendo, ele não foi seduzido por ninguém, ele foi lá e comeu. Os 2 foram expulsos. Deus apresenta o evangelho para os 2, faz para ele roupas de pele de animal, um animal morre, e ali já no Éden começa o hábito de oferecer um sacrifício, não para agradar a Deus, não para aplacar a ira de Deus, não para que chova e a gente tenha plantação, mas porque aquele animal morto simbolizava quem? Jesus Cristo. Por isso João Batista, quando vê o seu primo, depois de já uns 30 anos de idade, fala: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. O que ele está falando? Lá do Éden. Lá do Éden. Adão e Eva pecam, são expulsos, mas já voltam-se para Deus. Eles são pecadores, mas eles não se rebelaram contra Deus. Depois que eles viram o que aconteceu, eles se voltaram para Deus. Eles têm um filho. Como é que é o nome? Caim. Caim mata quem? Abel. Com Caim já começa a haver uma separação entre aqueles que, apesar de acreditar que Deus existe, não dedicam sua vida para Deus. Caim mata Abel, quis servir a Deus, e daí nasce um irmão. Como é que é o nome do irmão? O terceiro filho? Sete. Engraçado, ele é o terceiro filho, mas o nome dele é Sete. É que 7 para eles naquela época não era a mesma coisa que 7 para nós. E aí começa a haver na Bíblia uma distinção entre filhos de Deus e filhos dos homens. Gente, quem eram os filhos de Deus?
os filhos de Deus eram aqueles que, além de acreditar em Deus, dirigiam sua vida baseado na vontade de Deus. Quantos de vocês aqui acreditam em Deus? Levanta a mão. Que Deus existe. Ok. A próxima pergunta não precisa levantar a mão. Mas você dirige a sua vida baseado no que Deus diz? Uma pergunta para você pensar. Ou você leva a sua vida do jeito que você quer e pede para Deus vir atrás correndo? É uma coisa para se pensar. Começou-se a crescer a humanidade até que chega num período chamado dilúvio. Mais ou menos 100 anos antes do dilúvio, a maldade da terra era tão grande, tão grande. E aqui vai uma mensagem para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para os nossos solteiros. Se eu falar para vocês que a causa da maldade foi o jugo desigual, vocês acreditariam? Ah, pastor, está inventando, tirando coisa que nem está na Bíblia. Não? Não precisa abrir, mas vou ler para vocês. Vendo os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que não só acreditam em Deus, mas fazem a sua vontade. Os filhos dos homens, por exemplo, Caim. Responda para mim, igreja. Caim acreditava em Deus, sim ou não? Sim. Caim cresceu vendo um anjo na porta do Éden. Caim acreditava que Deus existia sem dúvida, mas não quero fazer a tua vontade. Então, olha só o que diz o texto. Vendo os filhos de Deus, ou seja, aqueles que dirigiam sua vida de acordo com a vontade de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, solteiras, casadas, novas, velhas, mais lhe agradaram. Ou seja, aqueles que dirigiam sua vida baseado no assento do Senhor, olhavam para aquela, trazendo o pedido de hoje, olhavam para aquela irmãzinha da igreja, ela é bonitinha e tal, mas tem uma menina na minha sala que é muito baita. Usando uma expressão bem manezinha, eu sou manezinho da ilha, Florianópolis. É muito mais bonita, ela é toda emprequetada, tal. Nossa, eu estou encantado, estou apaixonado por ela. Tá, mas espera aí, ela não toma decisões na vida dela baseado no que Deus quer. Essa irmãzinha da igreja toma. Ah, eu sei, mas olha aí, quando eu passo na frente daquela moça, a gente pode dar risada agora, mas foi exatamente quando os filhos de Deus pararam de fazer a vontade de Deus que a maldade se multiplicou na terra, e se multiplicou de tal forma que Deus teve que mandar um dilúvio. Daí o que Deus faz? Deus dá um Ctrl Alt Del, dá um reset na terra, começa o mundo de novo. Quantas pessoas? Quantas? 8 pessoas. Todas elas são de Deus? Sim ou não? O cão, que é filho de Noé, já demonstra que respeito não é uma coisa importante para ele. O próprio Noé plantou uma vinha, né? Noé devia ser chamado de Vinícius, porque meu nome é Vinícius, e Vinícius em latim significa aquele que planta vinhas. Vinicultura, Vinícius. Nunca plantei um pé de uva. Vou plantar esse mês, senão vou mudar de nome. Ele planta, literalmente, enche a cara, fica bêbado, fica nu, o seu filho cão já acaba rindo dele, e ali começa a crescer, e neto, e bisneto e tudo mais, tal. Deus falou, hoje os adolescentes, acho que eu vou chamar algum adolescente aqui na frente. Vem cá você, rapidinho, vem rapidinho. Quietinho. Aqui do meu lado, aqui. Só vou fazer uma pergunta para você. Se você prestou atenção na lição de hoje, tá? A gente estudou sobre a Torre de Babel, lembra? Você lembra? Deus falou que 2 coisas que eles acabaram não acreditando. Primeira coisa, o que Deus falou que não teria mais? O dilúvio, não teria mais.
E a outra coisa que Deus falou que era para eles fazerem era o quê? Era para eles se multiplicarem e... Não, eu não sou por aí, tá? Se espalharem pela terra. E o que eles fizeram? Fizeram uma torre, por quê? Porque eles queriam chegar até o céu. Porque eles queriam chegar até o céu, porque afinal vai que chove de novo, vai que tem um dilúvio de novo. Se Deus já não falou que não ia ter dilúvio, mas eles vão lá e fazem. E daí Deus falou que era para espalhar, eles decidiram ficar todo mundo o quê? Todo mundo, obrigado. Uma saudação JA aqui. Quem não sabe o que é uma saudação JA, é só pegar. Eu sou da época da saudação JA. Os mais antigos saberão o que significa. É o voto dos bravadores, né? A posição para o voto e dá um tchauzinho assim. Isso é a saudação JA, tá? O que acontece? Deus recomeça a terra de novo? Não. O que Deus faz? Deus confunde as línguas. Primeira vez que Deus dá o dom de línguas é ali. Só que ali Deus dá o dom de línguas para os infiéis. Lá no Pentecostes Deus dá o dom de língua para os fiéis. Quantos sobraram do lado de Deus? Quantos sobraram fazendo a vontade de Deus? Quantos filhos de Deus sobraram depois da Torre de Babel? A gente chega agora na história de Abraão. Deus não recomeça a terra de novo, mas Deus fala: já comecei a terra 2 vezes. Na primeira vez, a maioria se tornou filho dos homens, não querem saber dos meus caminhos. Resetei. De novo, não querem saber dos meus caminhos. A natureza do ser humano é má, ela se afasta de mim, ela não quer fazer minha vontade. Quer saber? Vou escolher uma família, e dessa família eu vou fazer uma nação, e por meio dessa nação eu vou abençoar o resto do mundo. E agora você preste atenção, nós vamos ler o texto que eu pedi para você abrir, e eu quero que você preste atenção. Existe uma palavra ou um verbo que se repete 5 vezes nesse trecho. São 3 versículos, aparece 5 vezes a palavra, então preste atenção, tá? Como um bom professor, eu vou dar uma entonada na voz toda vez que eu encontrar essa palavra, tudo bem? Preste atenção, tá? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Só uma pergunta, na sua Bíblia a palavra Senhor está com todas as letras em maiúsculo? Está? Na sua Bíblia não, irmão? Não? Tipo assim, o S está maior que as outras, mas as outras não estão em maiúsculo? Não? Tá. Na maioria das Bíblias, quando a palavra Senhor está com todas em maiúsculo, significa que no original ali está o nome de Deus. É o Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, enfim, tá? No original está ali o nome de Deus. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá, queridos alunos, qual é a palavra? Abençoar, bênção. Abençoar, bênção, benditas. Se você pudesse resumir para mim qual foi o chamado de Abraão, como você resumiria? Se você pudesse responder a seguinte pergunta: Deus chamou Abraão para quê? Para ser uma bênção. Sabe o que o Espírito de Profecia fala sobre Abraão? Sobre os acampamentos dele, já que a gente que é desbravador que gosta de acampamento, né? Abraão era nômade, ele não morava num lugar assim, lá para sempre, não. Ele morava em Ur, de Ur foi para Arã, de Arã foi para Canaã, de Canaã foi para Egito, do Egito voltou para Canaã, de Canaã foi para Gerar, de Gerar voltou para Canaã. Então, sabe o que Ellen White fala? Que todas as vezes que Abraão parava no lugar, ele erguia um altar. Isso está no versículo 7, fala que ele erguia um altar. Mas o que não está na Bíblia,
e que ela fala é que quando Abraão levantava acampamento, as tribos vizinhas de Abraão vinham no altar de Abraão para adorar o Deus de Abraão. Vocês acham que se Abraão não fosse uma bênção, as tribos vizinhas fariam isso? O que você acha? Não, né? Hã? Iam destruir o altar? Ah, aquele vizinho chato foi embora. Graças a Deus, vamos derrubar esse altar. Isso é um indício para mim, e deve ser para você também, que os vizinhos de Abraão amavam Abraão. Os vizinhos de Abraão amavam a companhia de Abraão. A pergunta que eu faço para você é: seus amigos, seus colegas de trabalho, eles amam você? Posso fazer uma pergunta? Depende do porquê que ama também, né? Às vezes eu posso estar no meio de um serviço em que só tem, sei lá, trabalho numa mecânica, oficina mecânica. E daí eu sou adventista, eu só fico contando piada suja. Eles vão me amar. Não é nesse sentido. Será que mesmo sendo cristãos as pessoas conseguem continuar nos amando? É possível? Claro. Se não fosse possível, não há salvação. Alguém já chegou para você e disse assim, Silvana, né? Silvana, eu fiquei sabendo que na sua igreja vocês guardam o sábado, é verdade? E a Silvana fala, sim, é verdade. Nossa, quanta dor de cabeça que deve dar guardar o sábado. Eu, por exemplo, teria que largar meu emprego, mas Silvana, eu vou para a tua igreja. Você já viu um negócio desse acontecer? Não, e nunca vai acontecer. Ninguém vai querer vir para a igreja adventista porque guarda o sábado. Outro detalhe, imagina outra pessoa. Como é que é o nome do irmão, senhor? Adriano. Adriano, eu ouvi falar que na tua igreja o pessoal devolve, dá 10, 20% para a igreja do salário, porque dízimo e oferta, né? É verdade, Adriano? Ele fala assim, nossa, quero ser da tua igreja. Você já ouviu essa história? Você nunca vai ouvir essa história. Ninguém quer ser adventista porque devolve o dízimo, porque guarda o sábado, porque não toma café, porque ninguém em sã consciência vai querer. Por que você devolve o dízimo? Por que você guarda o sábado? Porque você ama Jesus. Você ama Jesus e você quer ver Ele logo, para ontem. Então, se você ama Jesus, você devolve o dízimo e oferta porque você quer que o Evangelho seja pregado e ele volte. Mas pastor, significa então que é para eu mentir para as pessoas que estão ao meu redor? Não é para eu falar de sábado, não é para eu falar de dízimo, não é para eu falar de reforma de saúde? Escuta o que eu vou te dizer. Já imaginou você no primeiro encontro? Está lá a sua pretendente, ou o seu pretendente, a irmãzinha chega para ele e fala assim, olha, hoje é o nosso primeiro encontro, eu queria deixar bem claro que eu tenho mau hálito e eu ronco à noite. Pastor, o exemplo não é perfeito, porque afinal o roncar e ter mau hálito aparentemente é um defeito, mas guardar o sábado e Deus diz que não é defeito. Eu sei, amados, mas nós precisamos primeiro amar as pessoas. Para que as pessoas primeiro têm que aprender a amar a Jesus. Eu sou casado há 17 anos. E há 17 anos que eu lavo o banheiro lá em casa. Ô benção. Hã? Há 17 anos que eu lavo o banheiro lá em casa. Por quê? No momento quando eu falo isso na igreja, os irmãos homens não gostam de mim depois que eu falo isso. Não, pastor, a minha esposa veio me procurar, dizendo que eu vou lavar banheiro. Eu
vou explicar por que eu lavo o banheiro da casa. A minha esposa tem uma doença chamada síndrome mielodisplásica. Isso significa que ela tem uma imunidade muito baixa. E o médico dela falou que ela não poderia mexer com que boa, produto de limpeza. Então, a partir daquele dia, 2 semanas depois de casado, fomos no médico e ele falou isso. Daí nisso, eu vi a minha vida inteira lavando banheiro. Mas eu amava a Jane, eu amo a Jane. E faz 17 anos que eu pego o meu baldinho, coloco lá o desinfetante, coloco que boa, coloco a esponja, a luva, coloco aquela escova de dente antiga para limpar os beiradinhos, tá? E coloco ali o produto de limpeza da Veja. Pronto. E lá vou eu, mais 2 panos, né? E lá vou eu pro banheiro toda semana. Ó, pega a dica, irmão. Eu aprendi no YouTube, tá? Por quê? Porque eu amo aquela mulher. Pelo médico da Jane, a Jane já era para estar morta. Ele já chegou para minha esposa e falou assim: eu não entendo por que tu ainda não se desenvolveu, não houve a queda da doença em você. Já era para você. Essa doença, ela chega num tal nível que a pessoa pega a leucemia. Entendeu? E daí trata-se a leucemia. Não tem cura essa doença. Para os homens, né? Para Deus tem. Mas o que acontece? O médico não entende, e a gente entende, porque a gente serve ao Deus Todo-Poderoso, que é prudente e ao mesmo tempo traz a reforma de saúde, e graças a Deus ela está lá. Amados, quando a gente, como igreja, como Abraão, somos chamados para ser uma bênção na vida das pessoas, é claro que incluso nisso está ensinarmos o Evangelho. Mas antes de qualquer tipo de doutrina, nós temos que mostrar o quão o nosso Deus nos ama. Eu ouço às vezes a gente falar assim, porque nós devemos pregar sobre o amor de Deus. 100% certo. Mas a última coisa que a gente apresenta na nossa vida é o amor de Deus. Tem gente que só fala de inferno. Tem gente que só fala da perseguição. Sabia que os adventistas vão ser perseguidos? Tu quer ser adventista não? Nós vamos ter que subir montanha. E sabe, qual é a ideia? Qual é o propósito? É o quê? Você quer manter o clube fechado? Não quer que ninguém mais entre? Queridos, como igreja, como povo de Deus, nós fomos chamados para ser uma bênção. Missão Caleb, o que é Missão Caleb? Missão Caleb são 21 dias, ou 14, ou 4 meses, que esse ano vai se alongar até a Semana Santa, de uma igreja dizendo para o mundo: nós estamos aqui para poder abençoar a vida de vocês. A Missão Caleb não deveria existir apenas em janeiro, em julho. Como igreja, nosso propósito é abençoar nossos vizinhos. Como propósito de igreja, os nossos vizinhos da igreja e os vizinhos da sua casa deveriam ter a seguinte postura: posso até não concordar com aquilo que ela acredita, mas ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Vocês percebem já, que eu vejo que tem algumas pessoas aqui, mulheres que estão de brinco. Fiquem tranquilas, continuem usando brinco. Mas vocês devem pensar: pastor, por que as mulheres adventistas não usam brinco? Por que não usam brinco? Sabe me dizer? Porque a Bíblia fala que o foco da mulher, e é a Rejane, né? Rejane, menina vaidosa, toma cuidado, cabelo. A mulher, ela é vaidosa por si só. E sabe o que a Bíblia fala sobre joias? Fala assim, mulheres, que vocês sejam conhecidas mais pelo caráter de vocês do que pelas joias que vocês usam. Não vou entrar no mérito se é pecado usar brinco. Não vim pregar sobre isso. Mas eu vou entrar no mérito do seguinte: Deus chama um povo que possa representar o seu caráter. Rejane,
Tu deves conhecer alguma, e a Regiane, qualquer mulher aqui, tu deves conhecer alguma mulher, amiga tua, que é cheia da joia, cheia, e que é chata. Conhece? Conhece também? Irmã, conhece? Jéssica? Conhece? Meninas que usam cheia de joia, mas são chatas, insuportáveis? Sim ou não? Claro que existe. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas tentam repor uma beleza que elas não têm naturalmente. E quando eu falo naturalmente, eu não estou falando de rosto. Ó, Regiane, moça linda, eu estou falando de caráter. Não estou dizendo que pessoas que usam joia não têm um bom caráter. Não é isso. Vocês estão me entendendo, né? Por favor. O que eu estou querendo dizer é que Deus chamou um povo para que pela sua vida, tipo assim, olhar para a irmãzinha e falar assim: nossa, Jéssica, você não usa brinco, né? Você não usa colar, você não usa pulseira, nada, mas é tão legal conviver com você. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ou seja, que as pessoas não olhem para o nosso exterior, mas as pessoas possam olhar para nós e ao conviver conosco dizer: nossa, vizinha, tu nunca te vejo usando brinco, tá toda... Eu me sinto pelada, já vi mulher falando, eu me sinto pelada se eu não usar joia. Mas é tão legal você... Pastor, você está falando que no Antigo Testamento o povo de Deus foi chamado para ser uma bênção, certo? Mas a gente está no Novo Testamento. Será que Deus mudou? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes, a fim de receberdes bênção por... Eu amo a língua portuguesa, amo. Mas tem algumas coisas da língua portuguesa que a gente perde o sentido. Vou dar um exemplo. Alguém sabe dizer para mim como é que é em inglês a frase Deus te abençoe? Cadê aquela minha amiga Cássia? Como é que é Deus te abençoe em inglês? Sabe ou não? A gente conversou umas 3 frases. Eu esqueci da câmera. Umas 3 frases em inglês ali na sala. Mas ó, Deus te abençoe é God bless you. Bless. To bless é abençoar. E to bless também é falar bem de alguém. Como é que Deus te abençoe em espanhol? Dios te bendiga. O verbo bendiga vem do verbo bendecir. Bendecir. Decir é dizer. Bendecir seria bendizer ou abençoar. Mas no português a gente tem 2 verbos: abençoar e bendizer. Quando que no hebraico, no grego, no inglês, no espanhol são a mesma palavra. Se bem dizer e abençoar é a mesma coisa, vamos ler de novo o versículo. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, abençoando, pois para isto mesmo fostes chamados. Ou seja, queridos, quer seja Antigo, quer seja Novo Testamento, a igreja Luiz Felipe foi chamada para ser uma bênção. A igreja foi chamada para pregar sobre as virtudes do nosso Deus. Preste atenção no que você está falando. Você está pregando as virtudes? Eu conheço um irmão lá na cidade de São José, que ele prega assim, ele encontra uma pessoa na rua. Eu espero que ele já tenha parado, já falei para ele. Olha, é o seguinte, Jesus morreu por você na cruz. Se você aceitar, você está salvo. Se você não aceitar, você vai queimar no fogo do inferno. E daí ele abre a Bíblia em Ezequiel e fala assim, ó, aqui diz: se você avisar, o sangue da pessoa não cai mais sobre a sua cabeça.
Daí chega a pessoa e fala assim, ó, já te avisei, a partir de agora não é mais comigo. Se tu não aceitar, o problema é teu. E aí, Gabi, o que você acha? Uma boa maneira de pregar? É assim que se prega? Claro que não. Claro que não. Existem duas maneiras de pregar. Uma é essa, a outra é dizer assim, ó, olha, Deus te ama tanto que Ele morreu na cruz por você e está preparando um lugar no céu para você. Amém? E eu estou aqui porque quero te levar junto. Aleluia. A pergunta que eu quero deixar no ar é: estamos sendo uma bênção? O nosso foco como igreja é abençoar as pessoas? Eu vou terminar esse sermão com uma história. São 11h21, é até 11h30, né? Porque tem igreja que vai até meio-dia, então eu vou até 11h30, tudo bem? Beleza? Alguém aqui é da época do cartão da chamada da escola sabatina? Tinha 9 perguntas. Quem aqui tem 20 anos de igreja, pelo menos? Né? Tu és filha da tua mãe, né? E a tua mãe foi minha ovelhinha já, né? Lá na igreja do Campo Duro, né? Tá bom. Tá, eu conheço esse casal. Vocês estão em Aranaguá? Mas foram para Aranaguá. Tá, beleza, lembrei já, pronto. Tinha 9 perguntas. A chamada era assim, contatos missionários, inscrições para cursos bíblicos, estudos bíblicos, horas de ajuda humanitária, pessoas auxiliadas com alimentos, remédios e dinheiro, peças de roupas dadas, lembram? Tinha mais 3, o último era quantos relataram, era a pergunta. Hoje a escola sabatina são 3 perguntinhas, é bem mais simples. Mas eu lembro de um irmão que ele decidiu, agora sim, porque eu estava me dizendo que já era 12h20, só que eu não estava acreditando naquele relógio. O irmão falou assim: eu costumo dizer que esse momento da chamada da escola sabatina, o pastoreio, é o momento do caça-piolho. Que daí fazia pergunta: contatos missionários, horas de ajuda humanitária. E as pessoas, elas viam naquele momento que não fizeram nada durante a semana. E esse nosso irmão chegou e falou assim: semana que vem, eu prometo para ti, Deus, que eu vou ter pelo menos um contato missionário. Ele foi para casa, passou o sábado com a família, bem gostoso. Sábado à noite foi para frente do espelho. Sabe quando um rapaz vai pedir uma menina em namoro, que ele fica treinando na frente do espelho? Olá, tudo bem? Não, ficou muito formal. E aí, beleza? Não, ficou muito informal. Oi, querida. Querida não. E esse irmão ficou treinando sobre como abordar alguém para falar sobre Jesus. Foi dormir, domingo de manhã, 7 horas da manhã, ele acorda, abre a porta da casa para ver quem seria a próxima vítima. Ele descobre que 7 horas da manhã, as pessoas que estão acordadas são os desbravadores. Não tinha ninguém na rua. Ele ficou ali sentado, esperando uma meia hora, de repente passou na frente da casa dele um caminhão de mudança. O caminhão de mudança estacionou do lado da casa dele. E atrás do caminhão de mudança veio um Fiat 147, né? Parou atrás. E ele falou: lá está a vítima. E ele então sai da sua casa em direção ao Fiat 147. E quando o Fiat 147 abre a porta e ele vai falar de Jesus, tudo treinado, tudo preparado, ele esquece de tudo que falou e fala: bom dia, posso te ajudar? E daí o vizinho que acabou de chegar falou assim: sim, parece que a gente vai morar na casa aqui do lado, o senhor mora aqui? Eu sou seu vizinho e tal, eu posso te ajudar? Quer saber, tirar as coisas do caminhão e tal? Daí o vizinho falou: não, a gente não tem muita coisa, mas a gente aceita, ajuda e tal, enfim. E o nosso irmão então, decepcionado consigo mesmo, porque não conseguia falar de Jesus, foi lá, desceu uma geladeirazinha velha, desceu lá uma máquina de lavazinha velha, tal, não sei o que, começou a montar aqui um armáriozinho, monta lá. Nosso irmão foi em casa, pegou a furadeira, parafusadeira, né, ajudou aqui e tal, e foi chegando perto das 11, 11h30, e nada de a esposa do vizinho preparar a comida, tal. E o nosso irmão falou assim: ó, fiquem aqui só um pouquinho, eu vou lá em casa, já vem. Nosso irmão foi em casa e falou: querida, aumenta aí a comida que vai vir mais 4 hoje. Mulher ama isso, né?
Quer ver quando é 15 minutos antes de servir o almoço? Eu faço isso com a Jane, mas eu falo e saio correndo. Tem que ser assim. E ele falou assim: querida, a gente vai receber uns vizinhos que chegaram assim, beleza, tá, me dá mais 15 minutos, fechou. Quando eu medi 15, esse nosso irmão falou para o vizinho assim: ó, vamos parar agora um pouquinho. A minha esposa preparou um almoço para a gente, vocês vão ser os nossos convidados. E nisso ele percebe uma lágrima caindo do olho da vizinha, da esposa do vizinho. Chegou agora. E daí ele falou assim: tudo bem, falei alguma coisa errada? Não, é que a gente não tinha nada para preparar. A gente, na verdade, foi despejado de outro lugar, porque meu marido perdeu emprego e tal, e eu também. Daí, não, mas fiquem tranquilos, vocês são nossos convidados. Foram lá, comeram. Na conversa, a nossa irmã descobriu que a esposa do vizinho era costureira, assim como ela. E a nossa irmã já pegou o telefone e ligou para a chefe dela: ô chefa, eu sei que vocês estão precisando de mais uma costureira, eu tenho uma vizinha aqui, costureira também, posso levá-la amanhã? Pode. Já conseguiu emprego para a vizinha que tinha acabado de chegar. As crianças, meio do ano, mudança de escola, nosso irmão foi lá, conseguiu falar com a diretora da escola, conseguiu lá um desconto para os filhos do nosso vizinho e tal. Passou segunda, terça, quarta, e o nosso irmão decepcionado, porque ele não conseguia falar de Jesus. Quando chegou na quarta-feira, ele falou assim: nem que eu perca a amizade, eu prometi para Deus que eu ia falar de Deus, eu vou falar de Deus. E esse nosso irmão foi lá na casa do vizinho. O vizinho abriu a porta, abriu um sorriso, e nosso irmão de cara fechado. Que tem gente que é assim, acha que ser cristão é ser mal-humorado. Tem uns cristãos que eu gosto de chamar de bulldog. Parece que santidade tem a ver com mau humor. Tira isso da tua cabeça em nome de Jesus. O fruto do Espírito é alegria. Então, esses irmãos que são namorados, pelo amor de Deus, vai ver um filme de comédia, sei lá. Tem gente que é tão namorado que vê filme de comédia e fica achando defeito. Tu não vai entrar no céu. Eu estou te dizendo. Se o fruto do Espírito é alegria, você só vive namorado, você não vai entrar no céu. Claro, não estou falando para dar risada toda hora. Chega lá no velório, morreu. Tem lugares e lugares. Esse nosso irmão chegou, o vizinho abriu e disse: eu tenho uma coisa muito séria para falar com você. O vizinho que estava rindo já fechou a cara, convidou o nosso irmão para sentar. Eles sentaram no sofazinho, e nosso irmão, quase que balbuciando, falou assim: eu vim aqui para falar com você sobre, meu Deus, nossa, parece um velório. O nosso vizinho chegou e falou assim: só um momento. E nessa hora o nosso irmão falou assim: pronto, perdi o amigo. E o nosso vizinho chega para ele e fala assim: se o seu Deus for igual a você e a sua família, eu e a minha família queremos conhecer o seu Deus. A pergunta que eu faço para você é: você está representando bem o Deus que você serve? As pessoas que entram em contato com você, elas têm curiosidade sobre o seu Deus? Eu vou recitar 2 versículos para vocês, que resumem o sermão. O primeiro está em Mateus 5,16, diz assim: portanto, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém. As nossas boas obras não servem para nos salvar. As nossas boas obras servem para salvar os outros. Segundo versículo, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo no vosso coração, e sempre estai preparados para responder àqueles que pedirem a razão da sua fé. Presta atenção no verbo
responder. Se eu vou responder, é porque houve uma pergunta. Quer ganhar pessoas para Jesus? Viva como uma bênção para as pessoas. Não comece falando de Bíblia. Não. Ah, pastor, isso é ser vergonha de ser cristão? Não. É estratégia. Abençoe as pessoas. No começo do ano passado, eu era professor de ensino religioso e pastor do distrito. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu pedi para Deus que Ele me desse uma classe bíblica de pais de alunos. Essa classe bíblica começou com 10 pais de alunos. Dos 10 pais de alunos, 7 se batizaram. E se você me perguntar, pastor, qual é o segredo? Eu amei aquelas pessoas. Eles são meus amigos até hoje. Eu quero que você pense na sua vida agora. A gente vai cantar o hino 2, 3, 4 de novenário. Tem aí novenário? É aquele que fala, ajuda hoje alguém. Só confere se é essa mesmo. Deus está me convidando, te convidando a continuar o chamado que Ele nos fez. E sermos uma bênção. Pastor, o que essa mensagem tem a ver com o desbravador? Tudo a ver. A gente é a parte da igreja que mais lida com interessados, amigos. A gente é que inventa a moda de ir lá cortar aquela grama para aquela senhora. A gente é o desbravador, é o que inventa a moda de ir lá pintar aquela parede. O desbravador, ele gosta de fazer coisa, desde que seja junto. Ah, a gente vai sair para pedir alimento de casa em casa. Bora, só que não pode sozinho. Se tiver as amigas junto, é aquela bagunça. Aí tu fala, não, tá. Aí moça, a gente é do clube, a gente vem pedir alimento. Sabe, as pessoas às vezes dão mais por piedade, porque eles nem conseguem falar direito. Ser uma bênção. Como é bom ouvir aquela frase, nossa, que legal esse projeto que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe. Eles abençoam, nem cristão, né? Deus te convida nessa manhã a ressignificar o seu cristianismo. Se você acha que ser cristão é vir à igreja, assistir o culto e nada mais, você não é cristão. Agora, se você entende que ser cristão é conhecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, ser uma bênção para as pessoas lá fora, então você é um cristão. Você está se preparando para a volta de Jesus. E você não vai sozinho, porque muitas pessoas vão lhe perguntar por que você é assim. E você vai responder a razão da sua fé. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa música? E com isso, depois de uma oração, a gente termina o culto de hoje. Muitos têm cargas pesadas.
Senhor. O Senhor é uma bênção na nossa vida. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá uma família maravilhosa, o Senhor nos dá fôlego, o Senhor nos dá emprego, o Senhor nos dá salvação. Por mais que não tenhamos nada nesse mundo, Pai, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E essa é a maior bênção que uma pessoa pode ganhar na sua vida. Na lição de escola sabatina dessa semana, a gente viu grandes homens que não duvidaram e foram avante, mesmo que trouxessem prejuízos financeiros para eles, porque eles te amavam. E que nós, como igreja, possamos entender que fomos chamados para ser uma bênção. E ser uma bênção, muitas vezes, significa ter que gastar em favor de outras pessoas. Pai, que a nossa vida seja totalmente para o Senhor e para a sua obra. Pai, eu quero pedir uma bênção muito especial sobre a igreja e sobre o distrito de Imaú, aqui de Nova Brasília. Pai, que essa igreja seja luz aqui nesta cidade. Não apenas aqui nesse lugar onde a gente se reúne, mas que cada irmão e irmã que está aqui possa ver como uma oportunidade, onde mora, ser uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Que sejamos uma bênção para os nossos colegas de trabalho, que sejamos uma bênção, os nossos adolescentes aqui, para os seus colegas da escola, que eles possam convidar seus colegas para conhecer o clube, para conhecer a tua igreja. Pai, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós saímos daqui com um firme propósito de construir um muro de 2 metros de altura, com grade basculante, ou seja, que nós saímos daqui com um firme propósito de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Pedimos isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz sábado, que você possa voltar sempre aqui, você que nos assistiu também, Deus te abençoe no seu. Fiquem com Deus.